Olá, queridos, que a graça do nosso bom Deus vá de encontro com você, com toda a sua família, guardando vocês de todo mal. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Eu não queria fazer um vídeo assim preparando, porque eu gosto mais de pregar assim, aquilo mesmo que o Senhor coloca no meu coração naquele exato momento. E ali eu deixo o Espírito Santo me elevar e ele começa a falar comigo. Mas um amigo ele me pediu para mim fazer esse vídeo e aí eu comecei a conversar com o Espírito Santo e o interessante é que Deus começou a palestrar comigo essa história e Deus falava para mim que alguém se sente como esse jovem chamado Gideão. Aqui no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14, diz assim, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Então Deus disse-lhe: eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Até aqui tá bom. Então, entendeu? Já começou a pegar o mistério? Você tem algo nas tuas mãos que o Senhor Deus ele colocou, e você está se sentindo pequenino. Quem te disse que você está sozinho nessa guerra, nessa batalha, minha filha? Deus ele disse para Gideão: eu sou contigo. Ele se sentia pequeno. Deus pega as coisas loucas deste mundo e as torna a mais bela. Ele confunde a mente humana, porque Deus ele é o Deus do incapacitados. Ele é o Deus do menor. Ele é o Deus que exalta aqueles que são humilhados. Você não vai ver em nenhum momento na Bíblia Deus falando que ele vai exaltar aqueles que já estão exaltados. Pelo contrário, ele vai exaltar os que estão lá embaixo. Ele vai colocar lá em cima o que se acha menor. Tá entendendo o negócio? Então, olha só. Muitas vezes nós nos sentimos como Gideão, pequeninos diante da situação, pequenino diante de uma grande obra que Deus colocou na tua mão. Mas entenda que jamais, definitivamente, Deus colocaria algo para você fazer, querido, querida, se Ele visse que você não tivesse capacidade para cumprir. E a Bíblia diz que Gideão ele vivia nos dias em que Israel estava totalmente com os seus corações voltados para o mal, que não é diferente nos dias de hoje. Para a gente ver que o povo tinha todas as provas que Deus era na vida deles, e aquele povo o tempo todo se voltava para o mal. Eles estavam adorando aos deuses Baais, ao Deus Será. E depois que Deus já tinha vindo, já tinha feito toda aquela arruaça, a Jezabel já tinha morrido, já tinha colocado outros reis para poder governar, o povo sempre se voltava para o mal. E o próprio pai, de Gideão, a Bíblia fala que ele também adorava o Deus Baal. E Deus, que era o pai dele, era Joás, E a Bíblia convoca, fala que Deus convoca Gideão para fazer tal tamanha coisa que ele tinha que destruir o próprio Deus ali que o pai dele havia construído. Mas Gideão queria ter certeza, porque para liderar um povo como aquele, que não estava tendo estrutura de guerra, porque diz que os midianitas eram 135 mil. Gente, eu fico imaginando, meu Deus, só era Deus mesmo para dar a vitória para aquele povo. E Gideão só tinha 300 homens. Agora, se a gente for calcular, que eu não sou muito boa em matemática, mas se a gente for pensar, cara, se você não tiver estrutura para isso, você vai querer correr.
né? Ele estava se sentindo dessa maneira, porque ele pensou, como que eu vou com 300 homens lutar contra 135 mil homens que já era especialista em guerra? Tá entendendo o negócio? Aí ele pede para Deus sinais. É aonde que eu quero chegar com você. No versículo 20 diz assim, ó: e o anjo de Deus, porém, disse: toma a carne e os bolos sem fermento, põe sobre esta rocha e derrama-lhes por cima do caldo. E assim Gideão fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e no bolo sem fermento. Então subiu fogo da rocha e consumiu aquela carne e o bolo sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor fazer face a face. Que extraordinário! Ele teve o privilégio de ver o anjo do Senhor face a face. Ele conseguiu ver ali naquele exato momento um sinal total de que Deus estava com ele naquela situação. Muitas vezes nós ficamos assim: Deus, se o Senhor está nesse negócio, me mostra sinais. Você não está errado, não. Muitas vezes não é questão que você está provando ao Senhor, mas a única coisa que você tem que ter cuidado é de não ficar, preste atenção no que eu vou falar, é confrontar a limitação de Deus no negócio. Porque você tem que entender que você é um mero humano. Você pode até se sentir incapaz e se sentir inútil na questão dessa situação que você está a enfrentar aí. Mas não limite, olha, presta atenção, não limite o poderoso poder de Deus. Porque o poder dele é grandioso. E a Bíblia diz que ele foi, edificou o altar do Senhor, destruiu todos os deuses Baais, os deuses do Será. E a Bíblia fala que quando ele vai de frente com os midianitas, ele ganha a vitória. Vai nos falar que Gideão, ele se tornou um dos juízes, né? Foi um homem muito famoso naquele tempo em Israel. Ele foi um homem que ele provou da intimidade mais profunda com Deus. Que privilégio! Deus o escolheu como o pequeno, como aquele que ninguém dava nada. Então Deus, ele trabalha dessa maneira. Às vezes lá atrás, por circunstância de alguém da tua família, de você vir de uma linhagem que, né? Às vezes você vem de uma família que não tem um coração voltado para o Senhor, mas Deus, ele sempre vê além da nossa visão, porque Deus, ele sonda o coração. Então não se questione diante das provas, diante das lutas, diante dos tamanhos dos gigantes, dos midianitas que aparecerão na sua vida, porque se Deus escolheu diante de tantas pessoas no meio da tua família, é porque você é preciosidade de Deus. Você é especial para Deus. E entenda que assim como Deus achou no coração daquele homem, um homem que tinha temor, um homem que faria a vontade dele quando ele pedira, assim Deus também fará na sua vida. Então, se Deus colocou diante de você este algo para você realizar, faça de bom grado e entenda que nesta batalha você não está só. E assim como ele deu a Gideão essa vitória, ele também dará a você, porque você não é só, você tem um Deus na sua vida, tá entendendo? Que está junto com você e ele não perde o controle. Então, assim como Gideão, vamos voltar os nossos corações para o Senhor, vamos ter mais intimidade com o Senhor, e quando nos faltar fé, vamos orar, vamos pedir a Deus para que ele venha nos capacitar, para que a gente possa enfrentar esses midianitas da vida, que são muitas vezes, acontece, Deus permite para que nós possamos provar também a nossa lealdade a Ele.
Então, assim, é o que eu pude tirar de proveito, de lição da história de Gideão, que ele foi um homem que teve intimidade com Deus, foi um homem que provou verdadeiramente que Deus era fiel na vida dele e que Deus mostrou sinais. Então não se limite quando você pedir sinais, porque Deus também ele te mostrará. Deus não deixa nenhum servo, nenhuma serva dele enganado. Tá entendendo? Então, se for possível, Deus mostrará, mas enganado você não ficará. Tudo aquilo que está debaixo dos tapetes ocultos, Deus ele vai retirar para mostrar para você, porque ninguém engana o Todo-Poderoso Altíssimo. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Reflexão. Amém? Um shalom e um abençoado dia de Deus para cada um de vocês.